Com você. Obrigada, Sebastião. Bom dia para todos, tá? É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês. Sebastião, obrigada pela sua apresentação. É, é sempre bacana, né, vir de você uma apresentação assim. É, e assim, como o Sebastião comentou, então nós já falamos um pouco sobre o tema, nesta questão da tecnologia educacional neste momento, onde nós estamos tendo que trabalhar muito remotamente com aulas virtuais. E agora, então, nós vamos retomar com a parte um. Vocês fiquem à vontade, à medida que eu for conversando, é um trabalho meio que conceitual essa hora. Eu gostaria, assim, ontem, né, revendo alguma apresentação, eu disse, seria tão bom que eu tivesse aqui com eles, com a mão na massa, eles também fazendo as oficinas, né, para não ficar tão conceitual, mas é o que o momento permite. Então, vamos agora bater esse papo mesmo com essa questão dos conceitos, e depois, então, para a próxima semana, a gente retoma, e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas no que vocês sentirem que ainda não fui tão clara, tá bom? É... Só esclarecendo, eu esqueci de falar, nós temos adotado a seguinte sistemática, né, Branca? A apresentação propriamente dita dura cerca de 40 minutos, depois nós deixamos aí uns 20 minutos para respostas. Então, e as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat ao longo da apresentação e no final a gente coloca, no caso, para a Branca, para ela responder. Desculpa, Branca, vai lá. Não, não, claro, vamos conversando, Sebastião, fique super à vontade, complemente, tá? No que você achar importante e necessário. Eu só vou retomar os primeiros slides, a apresentação que nós fizemos por conta da questão do contexto, né? Eu acho que tudo que nós falarmos agora, ela tem que ser apresentada dentro de um contexto. E esse contexto foi a educação num ambiente remoto de aprendizagem. Então, é como que nós vamos estar trabalhando sempre, tá? Toda essa questão da metodologia, essas estratégias, sabendo que a gente está vivenciando um ambiente remoto. Então, na vez passada, eu passei todos esses processos, como que seria a questão da empatia, colaboração, elaboração, execução e documentação. E hoje nós vamos explodir, tá? Em cima do tema da elaboração com as estratégias. Dentro dessa elaboração, então, das aulas remotas, eu mostrei, tá, os 3 principais atores, que eram os gestores, os professores e os técnicos de TI e TE. Apontei as necessidades para que a gente pudesse estar fazendo isso, né? Nós falaríamos um pouco da questão do contexto, do significado e do interesse. Nós passaríamos por uma questão da identificação dessas estratégias pedagógicas, a escolha da tecnologia. Como é que essas produções poderiam e devem ser, né? Podem e devem ser produções coerentes, criativas, adaptáveis e replicáveis, e com testes e protótipos. Essa apresentação, gente, ela está disponível, é isso mesmo, né, Sebastião, Karina? Ela está Depois. disponível no site, então, se Uhum. vocês quiserem depois retomar, tem o link para vocês verem toda a apresentação com a minha fala. Então, vocês fiquem à vontade também, depois, se vocês revendo, tiverem dúvida, também estou à disposição. E aí, então, nós vamos nos focar hoje na questão das estratégias pedagógicas para a aplicação remota, tá? Isso, ela vem a responder algumas perguntas. Primeiro, para quê? Para que nós vamos escolher essa estratégia? Para que eu vou escolher o caminho? Ou seja, toda e qualquer tecnologia, ela é digital ou não, tá? Eu sou fã da tecnologia educacional. Por acaso, a tecnologia digital foi a que eu me especializei, mas não é para nós esquecermos as outras tecnologias educacionais que elas não são digitais, né? Então, todas elas têm uma finalidade. Então, para quê? Qual é o desafio educacional que eu pretendo alcançar? Eu pretendo usar, tá, essa minha tecnologia para uma apresentação de conceito, para uma fixação de conteúdo, ou eu estou precisando trazer mais o aluno, eu estou precisando fazer o engajamento deste aluno. Eu estou usando essa estratégia para um reforço escolar. Esse reforço, eu tenho que pensar se é um reforço para todo o grupo de alunos ou se é um reforço para 2, 3 casos que estão precisando.
Eu estou usando essa estratégia para uma simulação de uma situação em que, na minha realidade, no meu dia a dia, eu não consigo demonstrar, então eu utilizo uma tecnologia para poder trazer essa realidade à vista daquele Opa, conceito. Karina, Branca, ela deu uma congelada. Para mim, está ok, Sebastião. Tá? Ué, tá, voltou. Não sei se foi só para mim. Desculpa. Se precisar, pode, tá? Uhum. Então, a questão da simulação, tá? Retomando no ponto da simulação. A outra estratégia é uma questão da exploração. Eu estou querendo fazer os meus alunos explorarem um pouco mais um determinado assunto, uma determinada temática. Eu estou usando essa estratégia para a resolução de um problema. Eu tenho um problema e eu tenho um desafio, não é um problema matemático, é um problema situacional, tá? E aí eu quero fazer os meus alunos a trabalharem na resolução de problema. Ou eu quero fazer, eu vou usar essa estratégia para um desenvolvimento de uma competência socioemocional. Ou seja, eu quero trazer o empreendedorismo para os meus alunos, eu quero trazer a empatia, eu quero trazer a colaboração, a cooperação. Então, eu posso estar usando uma tecnologia também para o desenvolvimento dessas competências. Então, toda hora que nós escolhermos e definirmos a estratégia que nós vamos utilizar é muito importante. A primeira coisa é nós imaginarmos o para quê, tá, dessa utilização. Depois, tá, nós temos que responder a pergunta, como? E aí, gente, eu até deixei os 4 primeiros itens, eles no negrito, a pretensão de nós estarmos percorrendo esses 4 itens hoje, na parte 1, e nas outras 3 nós podemos deixar para a próxima semana. Vai depender muito dessa nossa conversa, se vocês quiserem interromper para alguma questão, tá? Mas a ideia é nós seguirmos nesses 4 itens hoje, respondendo a pergunta como. Então, na estratégia pedagógica, gente, nós falamos muito de metodologias ativas. A metodologia ativa, conceitualmente, falando de uma forma muito rápida, são metodologias exatamente onde o aluno ele participa, tá? Onde a tecnologia ela vem a contribuir, tá? Para que isso aconteça. Isso muito en passant, tá? A gente tem essa questão das metodologias ativas. Elencando, tá? Essas metodologias ativas, a gente consegue ver as estratégias embutidas nessas metodologias. Aulas enriquecidas com tecnologia, plataformas adaptativas de um ensino personalizado, gamificação e o ensino híbrido. Temos também a aprendizagem baseada em projeto, mão na massa, educomunicação e todas essas estratégias nós também temos o desdobramento delas. Tá? Então, quando nós falamos da educomunicação, por exemplo, nós temos uma estratégia, uma subestratégia dentro da educomunicação para o trabalho. Então, hoje nós vamos nos concentrar nesses 4 primeiros itens. A nossa base conceitual, tá? Como referência, eu posso estar apontando aqui para vocês, se vocês quiserem complementar depois com alguma busca, alguma pesquisa. Pelo Centro de Informação da Educação Brasileira. Existem alguns blogs também, citei aqui o Liceu, ele também traz algumas boas referências. E tem o projeto do Instituto Crescer, o Crescer em Rede, também que ele aborda. Então, eu trago aí como rodapé, são as bases conceituais onde eu tomei essa nossa conversa. Vamos lá, vamos falar do primeiro item, as aulas enriquecidas com tecnologias. É fácil pelo próprio título, né? Então, eu tenho a minha aula, ela tem quase que um nível de amadurecimento. Eu gosto muito de estar falando sobre isso. As escolas que ainda estão começando a perceber a questão do uso da tecnologia educacional, usando dentro das suas estratégias, normalmente, tá? A primeira coisa que elas fazem é utilizar, tá? As aulas baseadas com os objetos digitais de aprendizagem, que a gente vai chamar de ODAs, tá? Normalmente elas começam assim pelo nível de amadurecimento. E o que eu falo do nível de amadurecimento? É o quanto que a escola ela está disposta a criar os ambientes, tá, para que aquela aula ocorra,
o quanto que os professores estão capacitados para trabalhar essas estratégias, tá? Então, quando eu falo dessa questão do amadurecimento, não é só a escola criar todos aqueles ambientes diferenciados, tá? E não acontecer a capacitação do professor. Aqueles ambientes vão ficar subutilizados, com certeza, ou então vão ser utilizados de uma forma não adequada, quase que replicando o que acontece em sala de aula. Então, para um primeiro movimento da tecnologia na educação, são a questão dos objetos digitais de aprendizagem, que ele é considerado qualquer recurso de um formato digital que conduz o aluno a se apropriar de algum conceito ou forma estruturada e consciente. Essas mídias, tá? Esses recursos digitais, eles trazem muito estímulo. O aluno já começa a perceber, tá? Que existe uma coisa diferente naquele processo de aprendizagem. Ele já começa a perceber e já fica mais estimulado e ele já começa a se engajar e sentir que aquela aula está um pouco mais agradável, que ele já está começando a perceber um pouco mais quando são utilizados esses formatos. Eu trago aqui para vocês um conceito também do ambiente virtual de aprendizagem, também chamado como AVA. Esse ambiente, gente, ele já é mais voltado para a gestão desse aprendizado remoto. Imaginem, tá? Só trazendo aqui para vocês uma forma de ilustrar. O Facebook. Imagina o Facebook. Quando vocês têm a página de vocês no Facebook, vocês podem estar colocando fotos, podem estar colocando vídeos, podem estar fazendo um fórum, né, chamando ali um grupo de amigos ou conversando com um amigo individualmente. Vocês podem estar postando comentários, podem estar colocando perguntas provocativas, né? Isso que a gente tem mais visto ultimamente, as pessoas estão colocando alguma coisa para poder ver a reação das pessoas. Imagine este ambiente adaptado, tá, para um ambiente da educação, onde o professor possa colocar fotos, colocar vídeos, colocar comentários, criar um bate-papo. Isso a gente cria, então, um ambiente virtual de aprendizagem. E o que alimenta esse ambiente virtual de aprendizagem? Os objetos digitais. Ok? Importantíssimo, importantíssimo eu comentar uma coisa com vocês. Como nós alimentamos esse ambiente virtual de aprendizagem? Com mídias, com vídeos, fotos, textos. É importantíssimo nós começarmos a incentivar a identificação dos direitos. Do uso daquela imagem, faça citação, faça fonte. Isso é muito importante, tá? E traz a credibilidade. Para as aulas enriquecidas com tecnologia, tá? Eu sempre vou estar apontando para vocês esses 5 itens depois dessa das estratégias apresentadas. Qual é o papel do professor? Ele é o responsável em fazer a curadoria dos recursos disponíveis. O que é a curadoria de um recurso? Né? A gente ouve muito falar isso em arte, né? O curador do museu. Então, como é que a gente fala que o professor ele passa a ser o curador deste recurso? Ele vai identificar o recurso que ele vai estar utilizando, ele vai estar selecionando, ele tem que organizar, ele tem que estruturar esses objetos para que isso aconteça o melhor aproveitamento desses recursos. Então, o papel do professor, ele tem que pensar que ele vai ser o curador deste recurso, para poder fazer sentido e para poder estar dentro do contexto. Os recursos digitais, eles acabam sendo fechados nas suas finalidades e devem estar contextualizados e conectados aos temas que vão ser trabalhados, tá? Então, o que eu quero dizer que um recurso ele é fechado e nós vamos estar repetindo isso nas outras estratégias também. Eles são fechados nas suas finalidades, por quê? Se vocês fizerem, do jeito que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Está gerando um vídeo dessa nossa conversa. Vai ser criado um objeto digital, ok? Dentro desse objeto digital, vocês conseguem alterar, vocês conseguem interagir neste vídeo? Não conseguem. Então, mas ele está cumprindo a finalidade dele, que é nós falarmos das estratégias. Então, assim, ele cumpre a finalidade, mas ele é fechado na questão da interação.
ok? E ele é utilizado em todos os segmentos e área do conhecimento. Essa estratégia, eu posso estar percorrendo todos os segmentos da educação básica, e posso estar trabalhando com todas as áreas do conhecimento. A postura do aluno, ele tem já um envolvimento, ele já começa a se interessar, né? Ele já começa a entender, ele já começa a ter algumas questões, mas precisa muito do professor estar incentivando para não ter uma dispersão, tá? E eles ficam mais na postura de observadores. Vamos imaginar hoje, esse nosso trabalho aqui. Tá? Se eu não provocar vocês, se eu não pedir para que a Karine, anota aí para mim as dúvidas, se eu não tiver essa provocação, vocês vão dispersar, vocês devem estar olhando o WhatsApp, vocês devem estar vendo outras coisas. Então, cabe, tá, ao professor entender que momento vai estar utilizando este recurso. A avaliação é criada pelo professor no término da atividade proposta, ou seja, é uma avaliação que não tem como ser processual. Eu não tenho como, no meio de um vídeo, parar o vídeo, gente, vamos lá, não tem. Ela passa todo aquele recurso e depois, ao término, é que acontece a avaliação. Para uma segunda estratégia, tá? Nós temos as plataformas adaptativas. Alguns chamam de ensino personalizado. Aqui eu já começo a entender um nível de amadurecimento um pouco acima, porque eles são recursos digitais, eles possuem uma lógica, gente, capaz de oferecer trilha de aprendizagem personalizada. Ah, Branca, isso é antigo, isso a gente já conhece. Ah, eu não sabia que era isso. Não, tem um detalhe. Todo o percurso do aluno, ele é registrado, tá? Então, o aluno executou uma determinada atividade através de um objeto digital de aprendizagem. Depois ele foi para um próximo, e ele vai passando por todo aquele percurso. Essa plataforma adaptativa, ela acompanha todo este percurso, ela dá um feedback do aproveitamento e sugere outros caminhos. Então, eu trago aqui um exemplo do Duolingo. Não sei se vocês já ouviram falar neste aplicativo. Ele é uma plataforma adaptativa para ensino de idiomas. Ele começou com o idioma da língua inglesa, depois ele espanhol, e hoje ele está aí com várias opções. Se vocês escolhem, tá? E, eu sou do nível básico. Tá, você que escolheu, você se achou que está no nível básico. E começa a fazer os exercícios que eles propõem. Se você não é nem tão básico assim, não se iluda que o Duolingo vai te colocar na trilha já do intermediário. Tá? Então, ele acompanha pelos seus acertos, pelo seu movimento, ele vai te acompanhando e vai te colocando, vai te apresentando novos objetos na medida em que você vai respondendo. Esse é um grande diferencial. Tá? Essas plataformas adaptativas. É porque ela trabalha muito, inclusive, a questão do reforço. Enquanto essa aplicação, enquanto o produto não perceber que você pode avançar, ele continua naquela repetição. O papel do professor, ele passa a ser um observador e ele é um incentivador da autonomia do aluno, tá? Para que cada um tenha sua responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Ou seja, se eu quiser dar um nó no Duolingo e tiver com o Google Tradutor do lado, tá, eu consigo e já passo para o avançado. O que cabe ao professor? Mostrar para os alunos, entendeu? A importância, tá incentivando e observar o trabalho dos alunos quando eles estão diante desta plataforma. Os recursos digitais, eles também são fechados na sua finalidade, na sua proposta. Eu não consigo interferir e fazer construções dentro de um recurso feito esse que eu estou citando como exemplo. Utilizado em todos os segmentos e áreas do conhecimento, ele é aplicado à necessidade de reforço de conteúdo e a tecnologia ela passa a ser uma parte fundamental dessa estratégia educacional. Ou seja, a tecnologia ela já começa a ter um diferencial por causa da lógica embutida. Isso é interessante. Ele não é só um repositório, ele tem uma inteligência, tá?
Então, ele já puxa uma certa importância para a tecnologia. A postura dos alunos, ele é conduzido pela proposta da plataforma, respeitando o ritmo de cada aluno. Então, eu, dentro da minha habilidade com uma língua estrangeira, feito em inglês, eu vou correr de um jeito, que provavelmente o Sebastião vai correr de outro, e provavelmente vocês vão correr de outro. Então, é o ritmo de cada aluno, cabendo sempre ao professor observar e incentivar a autonomia. O processo de avaliação. Como um recurso ele é importante na personalização do ensino, analisando os dados oferecidos pela plataforma durante o processo e utilizando da melhor forma que atenda às necessidades dos alunos. Tá? Ou seja, é interessante porque o próprio aplicativo, o próprio produto, ele já vai fazendo uma avaliação ao longo do projeto, ao longo do processo, desculpe. Tudo bem por aqui? Façam as suas perguntas, que no finalzinho a gente vai tentar responder todas. Gamificação. Gente, não vamos confundir uma estratégia de gamificação com jogos eletrônicos, tá? Tem alguns princípios da gamificação que ela traz realmente os elementos dos jogos, tá? Então, a gente faz essa utilização dos elementos para aumentar a motivação e o engajamento dos alunos. Traz a aproximação dessas práticas pedagógicas com o universo deles, né? Eles gostam e eles se sentem motivados e engajados quando traz uma proposta de gamificação. São atividades individuais ou em equipe, então ele me favorece nessas duas dinâmicas. Eu posso estar trabalhando cada aluno na sua plataforma, cada um no seu produto, como eu também posso estar montando uma equipe. A colaboração na ampliação de proposta, colabora na ampliação de propostas digitais. Eu não posso, o que eu quero dizer aqui sobre isso? Eu não posso garantir que essa estratégia, ela vai me cumprir, tá, aquele meu desafio educacional. Porém, ele colabora numa ampliação. Geralmente, a gamificação, ela não vem sozinha, ela vem junto com uma outra. Então, pode ser que vocês trabalhem o ensino híbrido, que nós vamos falar lá na frente, e trabalhe logo na sequência uma gamificação, tá? Trabalhar uma gamificação sozinha, aí pronto, eu vou garantir que aquela área do conhecimento já fechou, isso pode deixar um pouco comprometido. Tá? Então, vamos pensar que ele trabalha na questão de uma ampliação. A importância de privilegiar a cooperação em relação à competição. Ah, Branca, a gente não está querendo diminuir um pouco essa questão da competição, óbvio. Né? Então, a questão da gamificação, a gente sempre vai estar privilegiando a cooperação. Do tipo, fala para o seu colega como é que você chegou até aí. Me fala como é que você chegou, ou seja, colabora, coopere, divida as suas habilidades, as suas competências. Como é que você chegou até aí, tá? Em vez de, não conta para ninguém não, o que você chegou é só seu, tá? Então, isso cabe também fazer esse destaque. O que se deve pensar para uma atividade gamificada? Primeiro, não trazer, tá, a atividade por si só. Não. Ele tem que ter uma narrativa, tá? Ele tem que ter uma apresentação do que se deve conquistar. Podemos estar apresentando algum vídeo, alguma leitura preliminar antes de entrar nessa atividade de gamificação. Estabelecer os desafios, tá? Olha, você vai fazer uma trilha e quais são os desafios em que você vai passar por essa trilha. Nesse traço de trilha, ele tem que estar percebendo a progressão, tá? E a sequência didática ao executar esse trabalho na gamificação. Tem que ter uma seleção, tá, dos objetos digitais de aprendizagem disponíveis para que essa trilha seja cumprida. Para cada desafio, a recompensa, senão ela não é uma gamificação. Tá? Então, assim, ele é muito movido. Por que os alunos se sentem motivados? Porque eles sabem que eles vão ter uma recompensa, tá, em cima daquele desafio. No final, tem sempre um ranking e a pontuação. Aqui eu reforço, tá, que a gamificação não é a utilização de jogos digitais em sala de aula,
tá? E em alguns momentos, a estratégia gamificada pode ser utilizada sem elementos digitais. Então, assim, a gamificação, a gente pode estar utilizando essa estratégia com o apoio de uma tecnologia educacional digital ou não. Tá? A gente pode estar fazendo até desafios de tabuleiro também usando a gamificação. Mas é uma estratégia e tecnologias educacionais digitais, hoje elas já apresentam algumas com essa estratégia de gamificação. Qual é o papel do professor? Tá? Ele é um ativo, porém ele já está indo mais para uma mediação. Tá? Ele fica ali, ele tem que estar mediando, ele tem que estar incentivando, tá? Mas a gente sabe que a postura do aluno, ele ali está muito mais ativo e o envolvimento do aluno, ou seja, é o aluno na gamificação e a gamificação com o aluno. E o professor, ele entra numa questão de um ativo para mediador. O recurso digital, ele é flexível nas escolhas. Ou seja, eu tenho uma gama que às vezes a gente nem imagina que aquilo ali possa fazer parte de uma trilha de desafio. Às vezes um vídeo, tá? A gente nem imagina, ou seja, eu tenho uma flexibilidade para escolher o recurso digital. A partir da hora que eu escolhi esse recurso e que eu fiz o merge, né? Em que eu fiz a referência àquele desafio, ele já fica fechado, tá? Nesse desenho e na sua utilização. A avaliação ela é por experimentação, gente. E aí a tentativa e erro faz parte do processo. Tá? Então, na gamificação tem os desafios e eles vão ter as recompensas. Então, a tentativa e o erro faz parte do processo da gamificação. Bom, e aí eu quero apresentar para vocês o ensino híbrido. Nesse momento em que nós estamos, tá, com o aprendizado remoto, é o que eu tenho mais visto que está sendo utilizado. Tá? É a questão do ensino híbrido, alguns chamam de sala de aula invertida. E é bem interessante, e eu vou tentar me debruçar em termos de conceitos aqui o máximo que eu puder, mas depois eu me coloco à disposição para a gente estar apontando algumas outras literaturas, alguns links, que realmente é muito interessante essa questão do ensino híbrido. No início, quando ele veio, ele teve uma certa rejeição, porque a participação dos professores, tá, ela já passa a ser um pouco menor, mas hoje, assim, é o que mais eu estou percebendo que está acontecendo, e aquelas escolas que já saíram à frente hoje para estar trabalhando nessa situação, tá? Onde as aulas estão sendo remotas, o aprendizado está sendo remoto, eu estou percebendo que quem já trabalhava com ensino híbrido está saindo de uma forma muito mais tranquila neste momento. É uma abordagem que promove o alinhamento entre os momentos de interação com o professor e a aprendizagem remota. Tá? Então, significa que eu tenho momentos com os professores, a relação do aluno com o professor, e eu tenho um outro momento onde essa aprendizagem ela acontece de uma forma distanciada do professor. Existem 4 pilares para o ensino híbrido. O ambiente, ele é um ambiente flexível, ele tem que ter uma cultura diferenciada em relação ao que é o aprendizado. O conteúdo, ele é um conteúdo intencional, ele tem uma intenção a ser cumprida, ele ressignifica o papel do professor e mesmo com todo o protagonismo do aluno, o professor continua sendo imprescindível. Então, quer dizer, eu não posso falar, tá, que o ensino híbrido é a mesma coisa que uma educação à distância. Não é, tá? No ambiente flexível, resumidamente, tá, eu passo a ter uma independência deste meu ambiente físico. Eu posso fazer com que os meus alunos trabalhem em casa, trabalhem no campo, trabalhem na montanha, na biblioteca, em outros espaços, quando tudo voltar, né, nós podemos estar fazendo o ensino híbrido em outros ambientes da escola. Tá? Então, quer dizer, ele me traz essa flexibilidade deste ambiente físico, ele já descola, tá, da sala de aula. A cultura do aprendizado, ele é de uma forma diferenciada do modelo tradicional,
em relação à questão do professor e do aluno. Tá? O aluno, ele passa a ser o personagem principal. E a interação com o professor é um momento de enriquecimento do aprendizado. Então, quando eu quero trazer um assunto e um conteúdo, eu levo isso para o aluno, eu faço as indicações, eu faço as orientações e todo o processo de aprendizado vai ser em cima dos objetos digitais que eu forneci para os alunos e o aluno. O professor, ele se recua e ele entra em outro momento. Em que momento que esse professor entra? Na hora de tirar a dúvida e aprofundar naquele conceito. O conteúdo, ele é intencional, não pode ser uma coisa onde eu vou deixar tudo muito livre, tudo muito solto, tá? Então, ele tem que estar definido, tem que saber o que deverá ser explorado, em que espaço que o aluno tem. Então, hoje, por exemplo, no ensino híbrido, no momento atual, eu sei qual é o espaço que o meu aluno tem. É a sala, é a casa dele, é a sala dele, dividindo, às vezes, com o pai, com a mãe, com o irmão mais novo. Então, isso tudo cabe nós entendermos qual é o conteúdo que eu vou estar oferecendo para os meus alunos poderem trabalhar nesse formato do ensino híbrido. A ressignificação do papel do professor, porque ele acompanha o aluno e ele vai fornecer feedbacks pontuais em momentos relevantes. Ou seja, eu entreguei para ele um conteúdo e um assunto muito amplo. Então, cabe ao professor ir lá em determinados momentos pontuais e fazer uma intervenção, tá? E aí, para a questão do professor, o que eu percebo? Quando o professor ele adota essa estratégia, o professor ele se atualiza neste assunto muito mais do que se ele tivesse que dar uma aula convencional num ambiente de sala de aula. Ele se cobre um pouco mais porque ele sabe, tá, que o aluno vai estar pesquisando, o aluno vai estar crescendo em cima daquele conteúdo e ele também quer compartilhar desse acréscimo, dessa ampliação de conceitos, tá? Difere das aulas tradicionais. Desculpa, o que está pitando aqui é o meu cronômetro. Não sei se vocês ouviram. Ele difere das aulas tradicionais, o aluno individualmente ou em grupo, ele constrói todo esse processo de aprendizado incentivado pelo professor. A importância do professor em ter a certeza do objetivo pedagógico a ser alcançado, tá? Com esses recursos digitais. Aqui, as habilidades socioemocionais, elas são aprimoradas ou adquiridas dos alunos, feito criatividade, autonomia. Nesse trabalho com o ensino híbrido, a questão da autonomia, ela é muito presente, tá? No desenvolvimento dessa habilidade socioemocional. As principais características do processo, tá? A questão da interatividade e os assuntos serem apresentados de uma forma dinâmica, não é aquela coisa quadrada. O que é muito importante é ter um modelo dessa navegação para a busca dos conteúdos. Isso tudo está muito interlaçado. Por quê? Eu não posso entregar um assunto para um aluno sem eu entregar para ele algumas referências. Por quê? Primeiro, porque a gente, quando vai navegar, isso acontece com qualquer um, quantas e quantas vezes eu pus para mim que eu ficaria 30 minutos para fazer uma pesquisa e esses 30 minutos eles se transformaram e transbordaram pela tarde toda. Por quê? Por causa do meu nível de dispersão. A questão de nós estarmos navegando e usando a internet e usando e explorando, o que acontece? Eu vou só abrindo tela, só vou abrindo tela. Se o professor não entrega um modelo de navegação, o aluno ele vai sumir e vai navegar em outros mares. Tá? Então, é muito importante. Não só para reter, botar o aluno naquela direção, como também nós termos certeza do conteúdo que o aluno vai estar pesquisando. A gente sabe, primeiro, né, são as fake news, os fakes, os sites fakes, e mesmo que não seja fake, é aquele que seja coerente, talvez até com a própria filosofia de educação em que eu desenhei. Então, quer dizer, eu não posso estar atribuindo à tecnologia
uma coisa diferente daquela de que eu, num ambiente tradicional, num momento presencial com o meu aluno, eu converso de uma outra forma. Tá? Então, é muito importante essa questão de entregar previamente, tá? um roteiro, tá? Para fazer todo este trabalho do ensino híbrido. As etapas, tá? Tem um momento prévio, que é o professor deve dizer o tema e o conteúdo que deverá ser abordado. Durante o ensino híbrido, é importante estar sempre incentivando o aluno a pesquisarem sobre o tema, através das fontes que foram recomendadas, eles fazerem os registros, fazerem mapas mentais. Aqui entra um desdobramento que eu comentei com vocês. Nós temos as estratégias. Lá pelas tantas, a estratégia do ensino híbrido, ele chama uma outra estratégia, por exemplo, de confecção de um mapa mental. Tá? Depois da realização da atividade, é muito importante eles estarem entregando, mostrando, né, aquilo que eles pesquisaram. É um momento onde o professor ele vai fazer as perguntas e enriquecer o conteúdo, aquilo que eles pesquisaram. O professor aí ele instiga, ele vai e verifica até onde o interesse do aluno naquele tema, até onde ele foi, e aí ele verifica também a questão da autonomia, tá? E, havendo a necessidade, o professor pode acrescentar aulas teóricas. É tudo muito importante nós verificarmos que qualquer estratégia pedagógica, dessas que nós vamos adotar, tá? Em cima de uma metodologia ativa, é importante nós não esquecermos as demais. Tá? Por mais tradicional que possa parecer. Então, se eu estou com o ensino híbrido e o professor ele sente falta em que ele não conseguiu, vai para a sala de aula, numa aula tradicional, e apresenta aquilo que ele sentiu como déficit. Tá? Essas metodologias, elas não são excludentes, elas são complementares. O papel do professor, tá? Ele está afastado totalmente do centro do processo de ensino-aprendizagem, ele pouco interfere, ele é o norteador. Os recursos digitais, eles são totalmente flexíveis, tanto nas propostas de utilização, tanto na proposta quanto na utilização. A utilização de todos os segmentos da área de conhecimento, aí, gente, ele já começa a ser um pouco mais aceito a partir do ensino fundamental 2, por causa da autonomia. A não ser que a gente comece a pedir uma orientação também da família. Aí tudo bem, mas só o aluno, sozinho, a garantia de que somente o aluno vai estar trabalhando com o ensino híbrido é a partir do ensino fundamental 2. A postura dos alunos são altamente ativos, eles têm um envolvimento altíssimo. O modelo de ensino híbrido dá o controle, eles gostam disso. Eles se sentem que eles é que vão estar verificando o tempo que eles vão estar pesquisando, em que local que eles vão buscar, qual é o caminho que ele acabou traçando a partir das diretrizes oferecidas pelo professor, ele que vai traçar o roteiro. O ritmo no qual eles podem estar acessando os conteúdos e instruções, eles se sentem os protagonistas. Tá? Então, é muito bem aceito para os alunos, essa questão do ensino híbrido. E a avaliação, que horas que ela acontece? Ela acontece durante o processo de experimentação e descoberta e depois também no término da atividade proposta, quando o professor resgata aquele aluno. Tá? Resgata todo o grupo para a discussão do que foi trabalhado remotamente. Tá? Então, assim, concluindo e fechando a questão do ensino híbrido, tá? Leva-se um tema, um conteúdo, com um roteiro, com uma proposta. O professor, então, entrega isso e os alunos trabalham remotamente, a partir daquela orientação. O professor pode estar acompanhando todo o processo, tá, da execução. O professor, depois, chama todo o grupo e fazem um compartilhamento das descobertas. Gente, pelo tempo, tá? Sebastião, podemos, então, continuar essa conversa, então, em outro momento? Posso Na semana deixar que aqui? vem, isso. Possivelmente na terça. Nós vamos divulgar amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a parte 2, o dia da parte 2. Possivelmente na semana que vem, tá bem?
Tá, então, eu proponho, tá, vocês que estão aqui com a gente, deem uma olhada, se puderem, tá? E aí, de repente, na próxima, na parte 2, a gente faz um resgate rápido do que nós falamos hoje e nós já entramos em outras estratégias, tá? Relembrando, deixa eu só voltar aqui, Sebastião, quais são as próximas estratégias, então, que ficaram para a próxima. Aí nós vamos estar falando, tá? Como é que a tecnologia ela pode estar apoiando as aprendizagens baseadas em projetos, a questão da mão na massa e da educomunicação. Depois de apresentar esses 3 pontos, eu vou também estar comentando com vocês quais são as tecnologias, tá? Quais são os produtos que hoje já estão disponíveis para apoiar também essas estratégias. Branca, nós temos algumas perguntas já. Ai, que bom. Então. Você podia só parar de compartilhar aí, só para a tela aumentar de novo? Uma primeira pergunta aqui do Renilson, tá? Qual seria o tempo ideal, nesses tempos de pandemia, para a duração das aulas a serem ministradas remotamente? E quantas aulas deveriam ser ministradas por dia? Bom, aí vamos lá. Qual é a estratégia que vai ser utilizada? Se a estratégia ela for utilizada com os ambientes, com os objetos digitais, aquele primeiro, olha, só apresenta um vídeo, ela pode ser com mais frequência, tá? Porque ela se esgota muito rápido. Tá? Então, um vídeo, às vezes, a gente fica aí 40 minutos para fazer a produção de um vídeo que corre 2 minutos. Então, assim, para vocês cumprirem, tá? É a questão da quantidade e da qualidade, né? Então, assim, para vocês cumprirem aulas apoiadas com tecnologia, com vídeos de 2 minutos, vocês vão precisar de uma aceleração de produção de conteúdo muito maior do que se vocês forem trabalhar com o ensino híbrido. Com o ensino híbrido, se vocês levarem a questão de um desafio, por exemplo, de um conteúdo que vocês quiserem cobrir, vocês podem estar fazendo atendimentos de 40 minutos diariamente, mas com uma proposta de trabalho para os alunos, que é onde a autonomia deles ela vai entrar, você está entendendo? Com 4 horas, às vezes, de trabalho. E vai depender também Então, assim, vai depender da escolha da estratégia e daquele conteúdo que tem que ser coberto e oferecido. A segunda parte da pergunta dele é quantas aulas deveriam ser ministradas por dia? Aí assim... Depende do segmento, né, Branca? Depende de uma série de coisas aí, né? Pois é, exatamente. E aí eu fico, gente, um pouco receosa de eu estar respondendo isso, porque isso tem toda uma concepção pedagógica também embutida naquela aula, tá? Eu tenho que saber qual é não só a tecnologia que vai ser utilizada, que é o foco até desse nosso trabalho, mas também aquele desafio, o que eu pretendo. Eu quero só fixar conteúdo? Se for só fixar conteúdo, eu posso estar trabalhando com o aluno durante 4 horas. Eu só acho extremamente desgastante um aluno ficar por mais de 2 horas, entendeu? Utilizando um recurso digital. Esse é o meu ponto de vista. Eu não faria um trabalho remotamente com os meus alunos, onde eu precisaria deles mais de 2 horas online, tá? Não 2 horas online, viu, pessoal? Deixar isso bem claro. Podemos fazer os alunos se ocuparem o dia inteiro, tá? Então, eu não colocaria. E tentaria, uma coisa muito bacana também, que a gente pode estar pensando neste momento, é trabalhar a questão da interdisciplinaridade. O quanto que a gente pode também diminuir um pouco essa exigência de ter aula, entendeu? O quanto que nós podemos estar aglutinando mais de uma disciplina. Eu acho que isso também é uma estratégia que possa vir a favorecer. Tá? Somente nos projetos, né, Branca? Sobre os quais você vai falar na semana que vem. Olha, Sebastião, vou falar nos projetos, ele entra a interdisciplinaridade, mas o ensino híbrido também me favorece. A gamificação também me favorece. E, às vezes, assim, a gente às vezes subestima, né, um pouco os alunos, né? E aí eu fico imaginando, se eu não estou em sala de aula, tá bom, pessoal? Vocês hoje são as pessoas, os educadores são as pessoas que eu faço a locução, né?
e diferente do professor que está fazendo a locução direto com o aluno. E assim, então eu fico imaginando o que esses alunos devem estar tendo história para contar, mesmo estando dentro de casa. Então, assim, eu acho que cabe essa adaptação também, sabe? Uhum. Branca, outra pergunta aqui da Blanche. Tá? Como vocês, né, sugerem a inclusão para os alunos ou alunas que ainda não têm acessibilidade digital? Pois é, isso daí, eu até comentei sobre isso na nosso trabalho da semana anterior, gente. Tem uma pesquisa, existe uma pesquisa, tá, em que ela aponta essa questão do acesso digital. Então, assim, primeiro, 2 pontos que eu falei da semana passada, em que nós temos que tomar cuidado. Uma é a questão do acesso do digital. E a segunda é a questão das pessoas com deficiência. O quanto que esse recurso que nós estamos oferecendo, tá? Ele atende uma pessoa com uma deficiência auditiva ou visual, entendeu? Ou seja, eu tenho que estar conhecendo o meu público-alvo. Direcionando, aí não só trabalhando, então, a questão dos PCDs, mas trabalhando, sendo mais direta a pergunta, como é que a gente está resolvendo isso? Existem as pesquisas e que mostram que o aluno pode ser que ele não tenha um notebook e um computador à disposição, mas ele vai ter um celular, tá? E aí eu acho que cabe um momento de escuta, entendeu? Vamos ouvir. Para eu poder entender esse meu público-alvo. Pessoal, olha, a partir de agora nós vamos trabalhar remotamente e aí eu preciso de uma conexão e eu preciso de um periférico com vocês. Porque todas essas estratégias, elas não precisam ser em desktop, elas não precisam ser em notebook, elas podem ser feitas através do mobile, pode ser feito então através do celular. Então a primeira coisa é escutá-los. Porque mesmo que a gente assume que nas pesquisas recentes desses órgãos que fazem toda essa investigação, que eles apontem que 98% dos cidadãos brasileiros hoje eles têm um celular e muito mais às vezes do que um celular, às vezes eles levam 2, 3 aparelhos, eu tenho que entender também como é que está o acesso dessa criança, né, ou deste aluno a este periférico. Então, eu acho que é muito importante, se vocês ainda não fizeram, é ter este levantamento. Se constatar que este aluno não pode ver um vídeo, não pode, buscar realmente a alternativa no que ele tem numa forma tradicional, que aí é o livro. Mas, assim, eu não ouvi até hoje, tá? Desde que nós começamos, nós já estamos há 40 dias nessa situação, e mesmo nas primeiras semanas, onde as famílias ainda não estavam, eu não ouvi ninguém falando está impossível trabalhar digitalmente remotamente. Isso eu não ouvi ainda, tá? Ok. Branca, uma outra pergunta, a pessoa está aqui como administrator, né, de algum lugar, enfim, administrador. Qual seria a sugestão de viabilização de trabalho em equipe para a AVA? Talvez, não sei o que a pessoa quis dizer aqui propriamente, né? Mas trabalho em equipe para as aulas remotas, né? Ele usa a expressão AVA, né? É o ambiente virtual de Não, aprendizagem, eu né? sei, mas o ambiente Isso. virtual é só o ambiente, né? Não são as aulas propriamente ditas. Mas talvez ele esteja querendo se referir às aulas remotas, né? O Então, fórum, os viabilização de fóruns, trabalho em equipe. os fóruns. Dentro de uma, eu até traduzi o AVA, para que aqueles que entraram nesse nosso bate-papo depois, né, que eu tenha passado, que eu falei do AVA, do AVA, logo no início, né? Então, de repente, a pessoa entrou e disse, o que é o AVA? Então, assim, é um ambiente de aprendizagem virtual, é um ambiente. Então, o Moodle, o Edmodo, foi até que eu dei o exemplo como se fosse uma página de Facebook onde você pudesse estar colocando ali os objetos. Esse é um AVA. Como é que você pode estar fazendo um trabalho em grupo? Se você cria fóruns de discussão, tá? Então, ali eles entram, eles marcam, é como se fosse, hoje está tão, né, a gente que está em live aqui, entendeu? Eles estão usando tanto live, para eles estão achando o máximo fazer uma live, eles estão marcando meeting, né? Eles, assim, usando o termo deles, né? Hoje eu vou ter um meet. Aí, quando você vê, são 3, 4 colegas conversando.
Então, quer dizer, isso é uma estratégia, estar utilizando o trabalho em grupo através de instrumentos e que me favoreça o Zoom, o Teams, ele me ajuda a criar um ambiente virtual de aprendizagem e através dos fóruns, e eles vão ali colaborando e colocando os recursos e discutindo. É super tranquilo e bacana, viu? Se conseguir fazer, é legal fazer isso. Outra pergunta do Namilton: qual estratégias aqui é dirigida mais a pensar nos pais, né? Qual estratégia a escola poderia adotar para envolver ou orientar os pais ou responsáveis sobre a aplicabilidade e resultados dessas tecnologias no ensino, principalmente para a educação infantil e ensino fundamental? Aí ele próprio sugere, seria realizar lives, envios de vídeos explicativos, o que você acha? Sim, olha, Estratégias da escola. isso tem até um pouco a ver com o que eu respondi sobre a pessoa não ter o recurso digital, né? Naquele primeiro trabalho nosso que nós fizemos no dia 8, eu me lembro que eu coloquei isso. Como é que está a questão da empatia? A nossa escuta, entendeu? Nós temos que dar este espaço para os pais estarem falando do sentimento deles, e nesse espaço de escuta, tá, é um canal que se abre para nós também estarmos levando as nossas estratégias. Tá? Então, na hora que vocês abrem uma sala de reunião com os pais, eu acho que os pais eles se sentem altamente comprometidos neste momento. Tá? E eles percebem o quanto que a escola ela está dinâmica e se adaptando ao momento atual. É diferente deles acharem em que a escola está cumprindo uma receita de bolo. Ah, olha, a partir de agora as aulas vão ser assim, 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 assado e ponto. Tá? Então, a primeira coisa, tá? Eu reforço isso, eu acho muito importante, e sem contar que tem um efeito colateral. Então, hoje, respondendo diretamente às questões da tecnologia para o uso pedagógico, quando a gente faz esse movimento de escuta, pegando principalmente os pais do ensino fundamental 1 e da educação infantil, colateralmente, nós também estamos fazendo um trabalho do engajamento dessas famílias. Tá? Nós estamos fazendo aí quase que um marketing, entendeu? Da nossa escola também. Está mostrando o quanto que ela se adapta, o quanto que ela preocupa, o quanto que ela quer ouvir o cliente, tá? O quanto que ele quer perceber e dar a importância ao momento da família, porque nós estamos falando de um distanciamento que não é um distanciamento por uma questão de uma construção, de uma obra que está impedindo os meus alunos de irem para a escola. Ela está num efeito que pode estar acontecendo dentro da casa de cada um dos nossos alunos, e nós não estamos sabendo disso. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante esse momento da escuta, saber das possibilidades, da execução dessas atividades, e aí eu sugiro isso. Vamos montar uma sala de bate-papo com os pais. Inclusive, essas estratégias pedagógicas, quanto mais amplas elas forem e elas derem mais autonomia para o aluno, ela é uma forma inversamente proporcional à idade do aluno. Se eu trabalho uma ferramenta muito ampla, onde eu dou autonomia para o aluno, onde eu faço ele explorar, onde eu faço ele ser o protagonista, os melhores resultados são para as séries avançadas. Inversamente proporcional, então, à idade. Se eu faço uma proposta de ensino híbrido para o ensino fundamental 1, eu tenho que saber que a interferência dessa família vai ser muito maior. Branca, baseado em algumas coisas que algumas pessoas colocaram e acrescentando uma pergunta até minha. A gente sabe, né, de maneira geral, trabalhando com escolas, que o aluno, principalmente o aluno do Fundamental 2 e do ensino médio, eles
atualmente, né, eles estão meio, entre aspas, fartos, né, digamos assim, da escola tradicional, da sala de aula, o professor falando, principalmente aquela sala de aula ainda com layout antigo, de um atrás do outro, aquela coisa, né, meio militar, né, da época militar, da escola bem tradicional. Você acha que esse uso agora meio que forçado, no primeiro momento, mas é claro que isso é uma tendência, você acha que esse uso mais intensivo da tecnologia agora, ele pode tornar as aulas melhores, mais palatáveis para o aluno? O aluno pode passar a gostar mais da escola como consequência, digamos assim, desse momento agora? O que você acha? Bom, Sebastião, eu acho assim, todos nós, tá? Desculpa se eu vou extrapolar um pouco assim, a sua pergunta é até muito interessante, porque ela passa a ser quase que uma outra live para a gente estar conversando sobre isso. Como que nós seremos após essa pandemia. Então, assim, até conversando nós profissionais, nem só os alunos, o quanto que também nós vamos tolerar os nossos ambientes tradicionais de trabalho. Então, assim, é uma questão que eu acho que vai ser muito diferente depois desses experimentos. Eu acho que o aluno ele vai valorizar os momentos presenciais, porque ali, do jeito que nós estamos sentindo falta, eu acho que é muito fácil até nós transportarmos as nossas emoções hoje, o que nós estamos sentindo falta hoje. Entendeu? Para o que vai acontecer, querendo ou não, ela vai entrar no fluxo. Hoje os alunos estão sentindo falta da escola para quê? Para a convivência, para a prática do esporte, para estar ali junto com os outros recursos que a escola oferece. Eu não sei se eles vão estar falando que eles estão com saudade da sala de aula da carteira onde eles ficam sentados. Eles vão ser, eu acho que está que nem a gente. Entendeu? O que eu estou sentindo falta? Eu acho que nós conseguimos trabalhar todos os nossos conteúdos por aqui. Eu acho que eu consigo já reconhecer aquelas pessoas que já estiveram aqui em outros eventos. Daqui a pouco eu já estou chamando, já estou mandando beijinho. A gente já começa até a aproximar através da telinha. Mas isso para mim está sendo suficiente? Não. O que eu estou sentindo falta? Não é do meio de eu passar o conteúdo, não é do meio de eu estar batendo este papo, não é do meio de eu estar trazendo recursos digitais. O que eu estou sentindo falta é o que me agrega a este momento. E o que me agrega a este momento? É a minha relação, você está entendendo, com as outras pessoas. Então, eu acho que isso o aluno também está sentindo, é isso que ele deve estar com saudade da escola como um ambiente social. Tá, que faz parte, ele se apropria daquele ambiente, aquele ambiente é dele também, tá? Ele está sentindo falta, mas aquele método a gente vai ser revisto, né? É interessante porque eu há muitos anos falo disso, né, da importância da escola como espaço de convivência, espaço de troca, né? Olha, nosso tempo terminou, também terminaram as perguntas. Que pena! Só lembrando aqui para todos, né, que o link desse encontro ele é divulgado posteriormente para que vocês possam retomar, se quiserem, né, a gravação. Não só desse encontro, como dos passados também. E na semana que vem nós teremos, então, a parte 2 desse encontro. Como eu disse antes, amanhã ou no máximo depois nós vamos divulgar o dia certo da parte 2 desse encontro. Antes de passar a palavra branca para se despedir, eu agradeço já em nome do Axis a todos e a todas que participaram, esperando aí que a gente esteja contribuindo um pouco, né, para essas reflexões acerca desses diversos temas. Branca? Bom, eu da mesma forma, gente, eu agradeço e trazendo mesmo a intenção, tá? Que é uma intenção de esclarecer e me colocar junto, né, a vocês, aos dilemas de vocês neste momento. Então, assim, eu quero uma contribuição não só de compartilhar o meu conhecimento, mas eu também me estar inserida, tá? Eu quero estar inserida, eu quero ser parceira, tá, de vocês neste momento,
Por isso que eu abro todos os canais de comunicação através do Whats, mandem e-mails. Para o próximo trabalho, nós vamos estar continuando a falar dessas estratégias, então vocês podem também estar trazendo algumas dúvidas, algumas colocações que ficaram pendentes, e vamos crescer muito depois disso, eu tenho muita fé em relação a isso. Tá? Ok. Obrigada, pessoal. Um bom dia para todos. E desculpa aí qualquer falha, tá? Obrigado, Branca. Obrigado a todos. Até mais. Até um próximo encontro. Boa tarde para vocês. Tchau a todos.